Olá, pessoal. Como vão vocês? Espero um pouquinho nervoso? Não, mas nervoso, esse é um pouquinho nervoso é o normal de uma prova, seja para o exame da ordem, seja para qualquer tipo de concurso, ou uma prova corriqueira. Mas independente disso, vocês estão aqui, estão de parabéns por ter chegado a esta etapa. Vocês passaram por um longo período aí de 5 anos, até uns outros podem ter passado um pouquinho mais, tal, por uma pendência ou outra de uma matéria, mas estão todos de parabéns e chegaram até essa etapa. A essa etapa, o exame da ordem vem coroar tudo aquilo que vocês aprenderam dentro da Academia de Direito, que foram 5 anos de suor e muitas vezes de lágrimas. E agora chega a hora de vocês serem coroados com a aprovação no exame da ordem. Meu nome é Vitorino, trabalho com direito tributário, com planejamento tributário. Tenho aí uma bagagem razoável, tanto de mercado quanto de academia. Então eu vou começar explanando o que é o direito tributário, porque muitas vezes na academia o que acontece? O professor entra na sala de aula, fala sobre direito tributário, ele vai começar diretamente no artigo 3º do Código Tributário Nacional, mais conhecido como CTN, e não dá o que seria o conceito de direito tributário. Nesse sentido, nós temos aqui que conceito de direito tributário é um ramo do direito público que regula as relações jurídicas concernentes à instituição, exigência dos tributos e outras obrigações a eles relacionadas, como fim de assegurar ao Estado a obtenção de recursos necessários à sua consecução dos fins que o ordenamento jurídico lhe impõe. Essa definição é dada pelo professor Alexandrino Marcelo em conjunto com o Paulo Vicente e encontra-se no Manual de Direito Tributário, tá? Que foi publicado em 2007 pela editora Método e está na sua 8ª edição. Então, partindo dessa premissa, a gente chega-se ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, que vem definir o que vem a ser tributo, a saber, tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é essa atividade plenamente vinculada? É os entes públicos, quais sejam. No âmbito da União, temos a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional. No âmbito estadual, temos a Receita Estadual, a Procuradoria do Estado. E no âmbito municipal, temos a Prefeitura, que é no órgão lá do Departamento de Finanças, que é responsável, e a Procuradoria-Geral do Município, que se encarrega de fazer a cobrança caso haja um imposto e esse não tenha sido recolhido na data acordada ou determinada pelo ente. A partir desse pressuposto, para se entender melhor, para se ter uma visão ampla do direito tributário, temos algumas regrinhas, umas definições básicas, digamos assim, que é bom todos saberem, independente se você vai ser um doutor, se você vai ser um juiz, se você vai ser um profissional da área ou não, mas que toda a população, independente de nível cultural, deveria de saber o que se trata e o porquê que serve. Vamos a eles, então. Contribuinte ou sujeito passivo. É a pessoa física ou jurídica que tem o dever de recolher, ou seja, pagar o tributo para o ente federado. Isso encontra-se tutelado no artigo 119 do Código Tributário Nacional, ou seja, o CTN, como comumente se fala no dia a dia da população. CTN, Código Tributário Nacional. Vocês, como profissionais do direito, devem atentar-se para sempre utilizar-se a nomenclatura correta.
E sujeito passivo. Sujeito passivo é o ente federativo, que tem o direito de exigir o recolhimento do tributo. Está tutelado no artigo 121 do mesmo Código. O que é o ente passivo? Receita Federal, Receita Estadual, prefeituras, União, depende, no Distrito Federal, etc. E cada ente tem o seu tipo de tributo especificado, que será visto adiante. E o fato gerador. O que é o fato gerador? O fato gerador é a ocorrência em si que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte, qual seja, é o valor pecuniário que deu ensejo ao tributo, que tem que ser recolhido aos cofres públicos. Isso chama-se fato gerador. Podemos citar como exemplo de fato gerador a emissão de uma nota fiscal, por exemplo. Você emitiu uma nota fiscal lá de X valor, você vai ter que pagar X% lá. Digamos que essa nota fiscal seja de prestação de serviço, você vai recolher para o ente federado, que no caso é o município, a alíquota lá que varia, dependendo da situação, dependendo do teu ramo, de 2,5% a 5% do valor dessa nota. Isso chama-se fato gerador, que é o valor geral da nota. Fato gerador, entenda-se como valor pecuniário, que é jogado uma porcentagem em cima para se ter o valor do tributo a recolher ao ente federado. Muita gente fala em lei, mas ninguém define lei. Vocês ficaram 5 anos na academia, algum professor chegou a dizer para você o que é a lei? Alguém pesquisou o que é lei? Ou simplesmente acatou a lei como uma coisa que é emitida pelo órgão público, pelo ente federado, e você se obriga a cumprir. Então vamos à definição de lei propriamente dita. É uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do Poder Legislativo e da autoridade legítima que constitui os direitos e deveres que fixam o momento do nascimento da obrigação tributária. E nesse sentido, o que é a obrigação tributária? Obrigação tributária nada mais é que a relação jurídica obrigacional existente entre o fisco e o contribuinte. Encontra-se tutelada no artigo 113 do CTN e podem ser divididas em obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal é o recolhimento do tributo, qual seja, você emitiu uma nota fiscal, foi calculado o imposto sobre o valor dessa nota, você vai fazer uma guia, ou se você não tiver condições de fazer, você vai pedir para um contador, para um profissional da área, ou vai até o ente federado e vai pedir para emitir a guia de recolhimento desse tributo, relativo a esse tributo. Isto chama-se obrigação principal, ou seja, o recolhimento do tributo. Em outras palavras, é a situação que você vai colocar a mão no bolso, vai tirar o recurso financeiro e repassar ao ente público ou ao sujeito passivo, sujeito ativo. Desculpa. E a obrigação acessória. O que é obrigação acessória? É aquela que são os deveres que o contribuinte tem, além de tirar o dinheiro do bolso e arrecadar junto ao órgão público, ele tem outras obrigações. Por exemplo, entrega de declaração de imposto de renda, declaração de emissão de nota fiscal, e assim sucessivamente. Cada ente tem a sua obrigação. Cada órgão tem uma obrigação acessória e a principal, que é exigido do contribuinte. Outro detalhe muito importante, que não pode haver, o não cumprimento da obrigação acessória, qual seja, a distribuição ou a entrega de documentos relativos à emissão daquela nota fiscal para o ente público, gera uma obrigação tributária, o principal, que é a multa, que você tem prazo para entregar a obrigação acessória, que se você não entrega daquele prazo, a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo, o que você vai fazer?
vai gerar uma multa porque você não entregou a obrigação acessória. Isso é muito importante. Isto é normalmente nos exames cai uma questão dessa e normalmente o pessoal não se atenta e acaba errando a questão. Por isso que eu pus aqui como observação que a não entrega da obrigação acessória gera uma obrigação principal, qual seja o pagamento de multa junto ao órgão público. Na sequência, temos o lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? É um ato administrativo que traz para o mundo jurídico a descrição do acontecido no passado que gera efeitos tributários. Qual seja, eu emiti uma nota fiscal hoje, por exemplo, eu tenho até o dia 5 do mês que vem, ou seja, nós estamos agora em novembro, temos até dia 5, entre o dia 5 e o dia 10, para recolher o tributo. Caso contrário, vai ensejar na obrigação tributária, aquela obrigação acessória que nós vimos lá atrás, que vai gerar o quê? A multa por você não ter entregue, vai gerar a multa por você não ter entregue a sua seção, tanto principal como obrigatória, que a principal é o recolhimento do tributo e a acessória que você tem depois do recolhimento do tributo, 30 dias para cumprir, que vai se tornar multa se você não entrega. O crédito tributário. O que é o crédito tributário? O crédito tributário é o objeto da obrigação tributária, qual seja o imposto a ser recolhido pela emissão de uma nota fiscal. Ou seja, ou a multa por você não ter recolhido, ou os juros por você ter recolhido em atraso, ou a correção monetária, qual seja, constitui-se pelo lançamento tributário. Qualquer lançamento tributário que você fizer, se você não vai gerar o crédito tributário, se você não recolher, vai gerar outras penalidades. E outra coisa que muita gente confunde, que eu estou trazendo em primeira mão de vocês não podem confundir, que lançamento tributário é o elo de ligação entre a obrigação tributária e o crédito tributário, que já foram analisados anteriormente. Podemos dizer que o direito tributário existe uma divisão, digamos, uma divisão clássica do direito tributário, onde a primeira parte vem tratar dos conhecimentos fundamentais do direito tributário, que constam do artigo 145 ao 162 da Constituição Federal, de 88. Esse vai ditar todas as regras que você tem perante a parte tributária. A segunda parte, que vem tratar dos princípios e das regras tributárias em vigor, que encontram-se a partir do artigo 96 até o final do Código Tributário Nacional. E uma terceira parte, que trata dos tributos em espécies, que estão entre o artigo 153 e 156 da Constituição Federal. Diante disso, um dos conhecimentos fundamentais que deve ter, que qualquer pessoa deve ter, seja ela que atue na área ou não do direito, é a competência tributária. O que é a competência tributária? É o poder atribuído a cada ente federativo, qual seja União, Estados, Distrito Federal e municípios, que tem para a instituição do tributo. Porém, cada ente deve respeitar o espaço do anterior. A União vai instituir a lei dizendo que o Estado e o município podem instituir um imposto. A lei maior é a da União. O Estado vai regulamentar essa legislação junto à sua Constituição Estadual. Quem vai regulamentar a União, o Estado regulamenta a lei da União. Os municípios vão fazer também a mesma adequação desse tributo na sua legislação em virtude da lei estadual e da lei municipal.
Não pode o município fazer a regulamentação da lei federal sem que o Estado tenha feito e vice-versa. Ou pegar e passar direto, por exemplo, lá, a União mandar o município X fazer direto aquele valor. Não pode. Ele tem que passar pela regulamentação do Estado e o Estado vai passar a regulamentação do município. O município vai ter que fazer a sua regulamentação junto, com base na lei do Estado e com base na lei federal. Certo? Outra coisa que não pode acontecer, que muita gente, até os profissionais hoje em dia que atuam no mercado, confunde, é o quê? A competência para legislar sobre direito tributário, uma vez que essa competência é só legislativa. Ou seja, só o Poder Legislativo pode legislar sobre tributos. O Poder Judiciário não pode legislar sobre tributos. Por quê? Ele está infringindo o seu espaço, está avançando o seu espaço do judiciário para a esfera legislativa. Isso não pode acontecer. Eu trouxe aqui para vocês agora os artigos mais, vamos dizer, mais importantes, ou seja, os artigos que mais caíram nos últimos 5 exames da ordem, tanto de primeira quanto na segunda fase. Existem os artigos da Constituição, que sempre caem, que são o cerne da lei tributária, e tem os artigos do CTN. Começando pelo artigo 145 da Constituição. Este vem tratar da instituição dos tributos. Quais tributos? Dos impostos, como que a União vai regulamentar esses impostos, como que os estados vão regulamentar esses impostos, como os municípios, bem como as taxas e as contribuições de minoria. Os impostos, o que são os impostos? Os impostos são os tributos recolhidos normalmente pela emissão de uma nota fiscal, por uma operação financeira que você faz, isso aí você vai ter regularmente. As taxas são aqueles decorrentes de poder de polícia. Por exemplo, vamos pegar, você precisa de um documento da Polícia Civil. Você vai lá na Polícia Civil, ó, eu preciso de um documento desse, ela vai fazer uma taxa, ela vai emitir uma taxa para efetuar aquele serviço. Por exemplo, o município vai lá, precisa fazer uma fiscalização, ele vai emitir uma taxa de fiscalização, você precisa de um documento específico, aquilo ali vai gerar uma taxa para você. Por quê? É uma taxa de poder de polícia que envolve a fiscalização em âmbito tributário. E as contribuições de melhorias? São aquelas contribuições que o ente federado, ou normalmente o município, institui para fazer uma regulamentação, por exemplo, lá de uma rua. Preciso abrir uma rua ali para beneficiar aquela população daquele bairro. Então ele vai instituir essa contribuição de melhoria por um período específico até que cubra todos os custos dessa obra. E normalmente isso daí vai sair por decreto-lei ou por lei ordinária, que vai especificar ali o valor, quanto que cabe o montante, ou por que se destina essa contribuição de melhoria. Não pode esquecer que o quê? Outra coisa importante são que os tributos são de caráter pessoal e devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Caso seja maior que isso daí, os custos, por exemplo, vamos pegar ali a contribuição de melhoria, quem vai arcar com o restante, acima do valor da capacidade econômica do contribuinte, é o ente federado, ou o órgão, o município, o estado, ou a própria União. Na sequência, temos o artigo 146, que vem tratar de uniformizar a legislação tributária. O que o legislador quer dizer com isso? Essa uniformização da lei tributária é aquela história. Se não houvesse a normatização, a uniformização dessa lei, cada estado, cada município ia instituir lei uma atrás da outra, a seu bel prazer, sem observar o que o outro está fazendo, o que o outro ente está fazendo. Por exemplo, lá, se o município X elabora uma lei de trânsito lá, só que não é competência do município legislar sobre o trânsito. É competência da União. É a União que tem competência para legislar sobre trânsito. Então, se o município fizer isso, é inconstitucional, ele está errado.
o administrador, o prefeito daquele município é punível, vai ser punido, até dependendo do caso, ele vai responder, além de responder processo administrativo, ele pode responder civil e criminalmente, além de ter que se reportar à União, que compete à legislação de trânsito, o porquê que ele está fazendo aquilo. É nesse sentido que existe a uniformização da lei, que está no artigo 146 da Constituição Federal. O artigo 147 vem dizer que é única e exclusivamente a competência da União à instituição de tributos. Por quê? Como eu já havia falado anteriormente, se a União não tiver a lei, o Estado e o município não podem instituir o tributo sem ter que estar adequado à legislação federal. Isso que traz o artigo 147 da Constituição, e ele é bem claro. Nesse deslinde, nessa sequência, temos o artigo 148, que vem tratar do empréstimo compulsório, que pode ser instituído pela União, e este somente por tempo determinado, decorrente de calamidade pública. Então, esse empréstimo compulsório tem um período lá, por exemplo, teve uma calamidade pública no município tal, por causa de chuvas, alguma coisa assim. O município vai pedir para o Estado vai pedir para a União. Se a União não tiver recurso, a União pode instituir o empréstimo compulsório, que vai ser cobrado por determinado período para ajudar aquele município que teve essa calamidade pública. Nessa sequência, temos o artigo 149, que vem tratar de outras contribuições que competem somente à União. Podemos citar, por exemplo, a contribuição social de domínio público, de domínio econômico, a mais conhecida como CID, que é uma contribuição gerada por um período só pela União, que é determinada, que, por exemplo, teve aí uns 5, 6 anos atrás, teve um empréstimo compulsório que eles passaram a ser a CID sobre o combustível. Isso ficou aí por um período, e até que então, a partir do momento em que a princípio era destinado essa CID para a saúde pública, e o governo federal acabou utilizando para outras coisas, até que foi cortada a CID dos combustíveis. Então, essa CID é nesse sentido, é uma contribuição econômica por um período. O artigo 150 vem tratar da limitação do poder de instituição do tributo. O que seria isso? Que é um princípio constitucional da tributação, que trata da legalidade tributária. Ou seja, o ente público, já falei aqui, vou repetir, por exemplo, o município, estados não podem criar leis sem que tenha uma lei da União para a criação do tributo. Por isso que chama-se legalidade tributária. Ele encontra-se tutelado no artigo 150 da Constituição Federal. Esse artigo tem caído permanentemente nos exames da ordem, seja de forma direta ou indireta. Você sabendo para que serve a legalidade tributária, você consegue se deslinchar dentro do... Então, por mais que o examinador não deixe explícito, que é o artigo 150, que trata mais, se aparecer a palavrinha legalidade, fique sabendo que ele está se reportando ao artigo 150 da Constituição Federal, que compete única e exclusivamente ao poder de tributar da União. Nessa sequência, temos o artigo 153, que trata dos tributos para a União. Quais sejam? Imposto de importação, imposto de exportação, o imposto de renda, que todos fazem, todo ano tem que fazer, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, Imposto sobre Operação Financeira, o ITR, Imposto Territorial Rural, e o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é conhecido como IGF. Esse imposto de grandes fortunas são para aquelas empresas, aqueles empresários, até as pessoas físicas que têm rendimentos anuais aí acima de R$1 milhão. Porém, nesse Brasil, todos esses anos que eu trabalho na área tributária, eu nunca vi. E, pelo jeito, eu vou morrer e não vai sair. Porque isso daí depende de uma lei ordinária do governo
para se cobrar o imposto sobre grandes fortunas, até então não existe. Nessa sequência, temos o artigo 155, que trata dos tributos dos estados e do Distrito Federal, quais sejam o ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa-Mortes, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, o IPVA, que todo mundo paga, que é o Imposto sobre Veículos. E o artigo 156 da Constituição vem trazer o rol de impostos cobrados pelo município, quais sejam o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que é pago todo ano, todo mundo tem que recolher os cofres públicos, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que as empresas prestadoras de serviço, por exemplo,